A sexta-feira do Internacional foi marcada por muitas reuniões e ao final delas o presidente Alessandro Barcelos veio a público aqui no CT Parque Gigante e anunciou: Paulo Brax não é mais o diretor executivo de futebol do Internacional. Em uma forte fala, o presidente abordou os diagnósticos que foram feitos pelo Conselho de Gestão ao longo de toda a tarde desta sexta-feira. Medina ganha um voto de confiança, mas também uma luz alta em relação aos próximos 2 jogos, assim como Emílio Papaléuzinho, que deverá ter construído em seu redor uma rede de proteção. Dirigentes políticos que possam dar respaldo e auxiliar ele no processo de comandar o departamento de futebol do Internacional. O Inter também promete acelerar nas contratações e nas reformulações do elenco. E em meio a isso, libera Rodrigo Lindoso por empréstimo para o Ceará. Esse é o Diário do Inter KTO. Sexta-feira, 4 de março de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesta sexta-feira muito movimentada, eu passei mais de 12 horas aqui onde eu estou, CT Parque Gigante. Eu não vim aqui para cobrir um treino, para cobrir um dia a dia do Internacional há mais de 2 anos. E quando eu vim, matei a saudade de vez. Cheguei aqui por volta de 10h50 da manhã e agora estou gravando o vídeo, são 10h50 da noite. 12 horas aqui no CT Parque Gigante acompanhando todos os desdobramentos da eliminação de ontem do Internacional na Copa do Brasil para a equipe do Globo do Rio Grande do Norte. Eu faço primeiro uma timeline, uma linha do tempo de como aconteceu o dia do Inter, que desembarcou no aeroporto Salgado Filho por volta de 11 horas da manhã, lá recebeu protestos de torcedores e veio aqui para o CT Parque Gigante por volta de 11 horas da manhã. E a partir do momento em que a delegação chegou, houve o treino com portões fechados e se iniciou na parte da tarde uma sequência de reuniões a fim de tomar decisões sobre o futuro do departamento de futebol. O presidente Alessandro Barcelos, após a derrota para a equipe do Globo, destacou que soluções seriam buscadas de maneira imediata pelos dirigentes do clube. E claro que a gente especulou as possibilidades de saídas. Emílio Papaléuzinho, Paulo Brax e também o técnico Alexander Medina. Por volta de 9 horas da noite, o presidente Alessandro Barcelos entrou aqui na sala de imprensa e na entrevista coletiva fez os anúncios das medidas que o Internacional toma para tentar corrigir a tragédia, e assim foi considerada a tragédia da eliminação para a equipe do Globo na Copa do Brasil. Em termos de saídas, apenas uma: Paulo Brax não é mais o diretor executivo de futebol do Internacional. Nas palavras do presidente Alessandro Barcelos, em uma tentativa de tentar reverter a áurea negativa que ele observa, não só nos torcedores, mas também dentro do Internacional, no ambiente interno do clube. Ele explica que o Paulo Brax não é exatamente o culpado pelo momento ruim do Internacional, mas que se tenta, na troca do diretor executivo, reformular processos, renovar perfis, renovar também o ânimo do ambiente do vestiário do Internacional. E a grande verdade que a gente sabe é que o Conselho de Gestão do Internacional há muito tempo já não vem aprovando o trabalho do Paulo Brax como diretor executivo de futebol, principalmente no que diz respeito ao comando do vestiário, a voz ativa junto ao grupo de jogadores que também passa por uma série de contestações através da direção, e eu vou abordar isso aqui ainda nesse resumo da sexta-feira do Internacional. E foi exatamente por isso que o Paulo Brax caiu. O principal problema identificado pelo presidente Alessandro Barcelos e pelo seu grupo de trabalho, e que foi explicado nessa entrevista coletiva, é o fato do time estar mal animicamente. O presidente destacou: o Inter tem orçamento, tem time, tem jogadores, tem técnico, tem comissão para vencer o Globo de qualquer maneira. Então, por mais que o Inter tenha esses esforços administrativos, tenha um time com uma folha muito maior, tenha jogadores de níveis competitivos muito maior que o do Globo, o Inter não pode aceitar perder da maneira anímica e do ponto de vista anímico como perdeu para a equipe do Globo do Rio Grande do Norte. E é exatamente aí a virada de chave que o presidente Alessandro Barcelos prometeu. Uma virada de chave anímica, uma mobilização interna nos
mais diversos setores do departamento de futebol, chegando também no vestiário, com a ação mais contundente na troca do executivo de futebol, para que se possa tentar remobilizar o elenco, remobilizar o ambiente do futebol do Internacional. E aí o presidente Alessandro Barcelos relatou as diversas reuniões que ele teve ao longo desta sexta-feira. Uma das reuniões, por exemplo, foi com o CAPA, o Centro de Análise e Prospecção de Atletas. E nessa reunião, o presidente Alessandro Barcelos deixou clara a necessidade de intensificar a busca por reforços ao longo dessa temporada e dar ao Cacique Medina um time capaz de exercer aquilo que ele entende como o melhor modelo de futebol. O Inter precisa de pontas, o Inter precisa de reforços, por exemplo, do meio para frente. Um outro centroavante é buscado e o Capa levou uma chamada, uma luz alta do presidente Alessandro Barcelos no sentido de intensificar esses processos de busca por jogadores, porque o Internacional vai precisar fechar contratações ao longo já dos próximos dias. A outra conversa que o presidente Alessandro Barcelos teve, claro que junto de seu grupo de trabalho, junto do Conselho de Gestão, foi com o técnico Cacique Medina. E nessa conversa, o presidente Alessandro Barcelos respaldou e cobrou. Respaldou para que Medina faça alterações que ele entender como necessário na equipe e cobrou o fato do time não estar jogando aquele futebol que todo mundo esperava que o time jogue. Ele descartou a possibilidade de dar uma data limite para o Medina, de dar um prazo de validade para o Medina. Mas a gente sabe que na prática é mais ou menos isso que vai acontecer. O Medina tem um jogo de domingo contra o Aimoré, tem um jogo da próxima quarta-feira contra o Grêmio, Clássico Grenal, e claro que o trabalho dele vai ser diretamente avaliado pelo resultado dessas duas partidas. O presidente Alessandro Barcelos chegou a citar que o Medina não está refém dos resultados, mas ele precisa entender que no futebol brasileiro o futebol é refém de resultados. Então, de alguma maneira, isso afeta o trabalho do Cacique Medina, o trabalho do Internacional, e isso foi colocado na mesa para o técnico uruguaio. O presidente Alessandro Barcelos também contemporizou que é início de temporada, que o time precisa ainda de algumas adaptações em relação a nomes e peças que faltam no elenco ainda, mas que o trabalho do Medina, apesar de ruim, o Inter não jogou bem ainda nessa temporada, isso foi admitido pelo presidente do Internacional. Ele tem uma campanha que não é tão ruim assim na visão do presidente Alessandro Barcelos, mas foi esse o tom da conversa dele com o presidente Alessandro Barcelos, dentro da conversa dele com o técnico Cacique Medina, dentro daquilo que ele explicou pra gente aqui nessa entrevista coletiva. Ele também explicou que conversou com o Emílio Papaleuzinho e deverá dar ao Emílio Papaleuzinho uma rede de proteção. O Emílio Papaleuzinho, na visão do presidente Alessandro Barcelos, precisa de apoio político e ele deverá chamar algum conselheiro ou alguns conselheiros de experiência política para dar respaldo ao Emílio Papaléu no comando do departamento de futebol. E é importante deixar claro que o presidente Alessandro Barcelos falou muito sobre a diferença da atuação do dirigente político para a atuação do dirigente profissional. O dirigente político tem uma função e há uma cartilha no Internacional que rege isso. O dirigente profissional tem outras funções e o dirigente político não se mete nas funções dos dirigentes profissionais e vice-versa. O Inter deverá buscar um outro dirigente profissional, um diretor de futebol, para auxiliar o Emílio Papaleuzinho nessa tocada do departamento de futebol. E aí a gente deve ter novidades em relação a isso nos próximos dias. Eu prometo que amanhã eu trago para vocês um vídeo para falar só sobre a nova configuração do departamento de futebol. Quem o Internacional busca, que tipo de executivo, quais os nomes que já foram cotados, quais os nomes de diretor de futebol, o que o presidente Alessandro Barcelos pretende e cogita com isso. Amanhã eu vou fazer esse vídeo aqui para vocês, fechado? Para fechar, para fechar do assunto tarde de hoje, tensa aqui no CT Parque Gigante, hoje à tarde eu publiquei um vídeo falando sobre a entrevista coletiva que foi concedida no início da tarde pelos jogadores do Internacional, pelo grupo do Internacional, através de 3 jogadores, o Victor Cuesta, o Gabriel e o Maurício. Nessa entrevista coletiva, os jogadores assumiram total responsabilidade pelo fracasso do clube na Copa do Brasil e, de alguma maneira, blindaram direção e comissão técnica. Aqui nesse vídeo eu explico tudo, vale a pena ir lá, clicar e dar uma olhada no que os jogadores falaram. Uma fala forte do Cuesta de que faltou caráter para o time do Internacional na partida contra o Globo. Para fechar o noticiário, uma notícia de transferências, tá? O Internacional negociou Rodrigo Lindoso para o Ceará, contrato de empréstimo até o fim da temporada.
Com esse contrato de empréstimo, o Rodrigo Lindoso não volta a jogar com a camisa do Internacional, já que ele tinha vínculo apenas até o fim do ano, fica no Ceará até o fim do ano, depois que terminar esse vínculo, ele tem o seu contrato encerrado com o Internacional, não volta a jogar no clube. Tá. Para fechar, vamos falar de KTO. Sábado tem Novo Hamburgo e Grêmio pelo Campeonato Gaúcho. E eu vou sugerir aqui para vocês. A odd para a vitória do Novo Hamburgo é de 4,5. O time do Grêmio perdeu pro Mirassol. Acho que vale a pena dar uma olhada nessa odd aí. 4,5, tá valendo. Joga lá, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações. Vai ter mais conteúdo aqui no canal. Dia longo, mas a gente segue em cima. E vamos atualizando ao longo dos próximos dias. Fechado? Beijo!